Nós vamos apresentar um quadro aqui para vocês, porque em anos anteriores, no mês de julho já, nós deveríamos ter os decretos publicados para a eleição de diretores. Esse decreto, que é o decreto número 273, de 12 de setembro de 2023, dispõe sobre a gestão democrática da educação. Então, está aqui a prova, então, no Diário Oficial, nós não estamos inventando coisas, está aqui o Diário Oficial, certo? Bom, pode passar a próxima. Quais são as alterações que nós percebemos, e hoje todo mundo me chamou, ou muita gente me chamou, né? Se eu sabia, gente, vocês fiquem bem tranquilos, que na hora, quando uma coisa assim acontece, logo em seguida eu já sei. E a nossa equipe também. Só que a gente não menciona imediatamente, porque nós somos muito responsáveis na divulgação das informações. Então, nós passamos o dia todo hoje levantando informações, fazendo comparativos e buscas, para trazer para vocês aqui uma informação mais fidedigna. Então, primeira análise aqui. Não havia, nos editais anteriores, não havia limite do número de participações consecutivas na escolha do plano de gestão escolar. Então, aqui a gente tem várias análises a fazer, né? Vamos ser bem pé no chão. Tem diretores que estão há 2 mandatos, há 3 mandatos, e são espetaculares. Tem diretores que estão há 2 mandatos, 3 mandatos, e não são espetaculares, é verdade. Tem escolas que têm diretores que acabam sendo escolhidos porque ninguém mais quer também. Tem tudo isso, é verdade. Mas quando a gente limita a participação de 2 mandatos consecutivos, nós estamos impedindo aqueles diretores bons de continuar. Nós estamos impedindo aqueles diretores que enfrentaram uma pandemia de 2 anos, que não conseguiram, certamente, colocar grande parte do seu plano de trabalho em ação. Muitos diretores que me mandaram mensagens dizendo: deputada, nós enfrentamos uma pandemia, obra na escola, agora que está terminando, eu não posso mais ser diretor. Com um sentimento assim de tamanha frustração. Eu estou procurando ser muito fiel aqui, não estou falando de ninguém com nome, eu não estou representando um em especial, eu estou falando das situações que tem. E essas situações precisam ser consideradas. Então, na nossa avaliação, limitar a 2 participações. Bom, vamos imaginar que numa escola, quem poderia ser candidato se for limitado a 2 não pode mais. Aí, a gente vai procurar no edital, tem outros que podem, de outras escolas. Mas não é uma coisa meio doida? Eu nem sou daquela escola e eu caio de paraquedas naquela escola para mim ser o gestor da escola. Quer dizer, isso aqui representa o quê de gestão democrática? De relação com a comunidade? Nem conhece a comunidade, nem conhece os pais, nem conhece os estudantes. E, aliás, não vai nem precisar apresentar plano de trabalho. Aqui, isenta. Então, o sujeito cai de paraquedas no ambiente nomeado pelo governador ou pelos deputados, né? Porque eu tenho colega lá que está cheio, está com uma listinha já de diretor para nomear. Não importa se o cara é bom, se o cara é ruim, desde que seja do partido dele. Olha que nível a gente chega, que baixaria. Quando a gente acha que não vê mais nada de ruim, alguém consegue trazer coisas que só vão piorar. Então, esse é o primeiro recado que eu quero que vocês raciocinem comigo aqui, olhando para esse edital. Vamos lá. Bom, aí tem uma outra coisa, né?
nos editais anteriores não tinha uma limitação de quórum mínimo de participação. Então, podia acontecer que num segmento de professores ou de estudantes tinha 80%, 90%, mas no de pais tinha 20%. Porque a gente sabe que os pais têm dificuldade de ir, muitas vezes, até nas assembleias para receber o boletim. Vamos falar a verdade, né? E aí a gente poderia discutir um monte isso. Fazendo só um parênteses aqui. E aí equilibrava, né? Então, não tem quórum mínimo, mas tinha uma validação em relação a isso, tá? Agora, o que a gente tem? Tem que atingir o quórum de 50% de cada um dos 3 segmentos da comunidade escolar. Então, estudantes têm que ter 50%, pais e responsáveis 50% e professores 50%. Deputada, mas e se só um segmento não tiver? Não vale nada a eleição, tá? A gente está falando aqui, não é 50% da média dos 3, é 50% de cada um. Então, não adianta ter 90% de um e ter menos de 50% de outro, que vai ser inválida. Nos casos em que a votação não for considerada válida por não atingir o quórum, o plano de gestão escolar para designação do diretor é de livre escolha, né, do governador do estado, por indicação da CRE. Meu Deus, né? Então, rasga aqui todo o decreto de uma vez, né? Rasga o capítulo 18 e 19 da gestão democrática, que está no plano estadual e no plano nacional de educação. Por quê? E aí vamos mostrar aqui. Vamos ver. Vamos. Eu estou tão indignada hoje com isso que... Bom, então, era claro na forma como seria escolhido o assessor de direção. Esse aqui é um outro ponto. Isso também vários já pegaram, né? A pegadinha aqui desse decreto, desse famigerado decreto. Nos decretos anteriores, tinha bem preciso como que se escolhia o assessor de direção. Aqui, abre parênteses, o que estava aqui literalmente colocado? Cabe ao diretor de unidade escolar indicar o assessor de direção de unidade escolar, sendo designado pelo secretário de Estado da Educação. O secretário só designava, mas o assessor era indicação do diretor da escola. Gente, é mais ou menos o seguinte: o atual decreto é vago, omisso. É como se eu me elegesse deputada e os meus chefes não, né? Porque não tenho chefe, né? Mas, assim, os meus assessores fossem escolhidos pelo governador, tá? Trabalhar comigo, ele escolhe. Por que que o assessor que vai trabalhar, que vai compor a equipe do diretor, não tem que ser de escolha do diretor? Qual que é o medo que o governo tem? Qual é o medo? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é o medo? É que tem que ter controle político partidário sobre todas as direções, então, naquelas que, porventura, não forem de sua confiança, então, enfia um nomeado da CRE? Esse é o critério? Vamos lá. Por que eu estou falando que é o fim da eleição de diretores? Então, hoje, durante o dia todo, eu determinei que a minha equipe fizesse um levantamento de cada região. E nós fizemos uma amostragem, é verdade. Uma amostragem, tá? Nessa amostragem que nós fizemos, do total de 1.053 escolas, nós levantamos 69 escolas, vocês podem ver aqui, região de Palmitos, região de Itá, de Lages, região Planalto Serrano, né? Região do Extremo Oeste, Planalto Norte, Mafra e região, Tubarão e região, Floripa, Grande Florianópolis, Xanxerê e região, Blumenau e região. Eu pedi para a minha equipe que levantasse dados oficiais, né, sobre a última eleição de diretores, por segmento.
Então, aqui nós temos uma amostragem de 69 escolas, 53 municípios. Vocês podem perceber que o nosso problema não está na média de participação dos estudantes e também não está na média de participação dos professores, porque nesses dois segmentos, normalmente é um dia de atividades, né? Os professores vão, os estudantes vão, então tem uma participação mais efetiva. Aonde é que o negócio pega? Pega justamente com os pais irresponsáveis. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que desprezar a participação dos pais irresponsáveis. Também não estou aqui dizendo que vale 5%, 10%, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que aqui pode estar uma grande pegadinha. Por quê? Se a gente junta as duas coisas, pessoal, agora vamos analisar o decreto no conjunto. Vamos resgatar lá o do primeiro ponto que eu falei. Não pode ter mais que 2 mandatos, você já elimina vários candidatos a gestor de escola. Agora você pega esse outro critério aqui. E a gente sabe que os pais viajam, trabalham, muitos não vão para a escola, não acham importante isso. Então, criar uma condição da participação dos pais é um processo que precisa ser construído. E vamos lembrar que até agora não era exigido um quórum de 50%. Um quórum mínimo. Não era exigido. Da noite para o dia, a gente exige metade para validar. E se não validar, se não tiver esse quórum, quem vai nomear os diretores de escola serão quem está no governo. Então, eu hoje mandei até um áudio muito duro para a Secretaria da Educação, dizendo que eu preferia que eles tivessem sido honestos e dito, não tem mais eleição de diretores, que a gente respeitaria mais. Porque quando a gente faz uma análise desse conjunto e escuta as escolas, nós entendemos aqui que o recado está dado. Então, eu queria passar essas informações para vocês e, com certeza, né, vocês devem estar se perguntando o que a gente vai fazer. Quem me conhece não precisa ter dúvidas de que nós nunca aceitamos um ponto final. Quando a gente faz luta, tem ponto e vírgula, no mínimo, né? Então, a gente vai fazer luta para reverter essa arbitrariedade aqui. E eu espero que os meus colegas deputados estaduais não tratem a escola como seu partido, porque aí é um retrocesso de séculos que aqui em Santa Catarina a gente começou a dar os primeiros passos. Então, vamos mais para frente aqui, acho que tem mais uma fundamentação, né? Então, por que eu estou dizendo que não cabe o quórum? Nós pegamos aqui a lei de Blumenau, né? A lei de Blumenau, vocês sabem por que eu fiz essa escolha. No edital da Secretaria Municipal de Educação, último, 030 de 2022, não existe percentual de participação de corte por segmento. Não existe. A secretária adjunta de Estado da Educação modificou o edital em Blumenau. Tinha um percentual e foi na sua gestão que foi modificado, retirando o percentual de participação de corte. Inclusive, em Blumenau, se houver apenas um candidato, não tem eleição. Neste caso, é realizada uma assembleia na escola para a apresentação do plano de gestão. O processo de seleção contempla 4 etapas. No caso das escolas, o candidato deve atender pré-requisitos previstos no edital, realizar uma prova, produzir um plano de gestão da escola, e a eleição direta de pais e responsáveis tem um peso de 45%,
profissionais da educação, 40 e estudantes, 15. Para as creches, muda apenas o percentual de voto representativo por família, com peso de 60%, e os profissionais da instituição de ensino com peso de 40%. Então, aqui, a gente trabalhou durante todo o dia para trazer esses elementos aqui. Não é porque a gente gosta ou não gosta do secretário, da equipe, não tem nada a ver. Nós precisamos fazer política grande. E fazer política grande é entender que a educação é uma política de Estado, não é de um partido, não é de um governo. E ao longo de muitos e muitos anos, eu aprendi, esses meus 30 anos de magistério, que não existe um país democrático se a escola não respirar a democracia. E respirar a democracia não é só ter eleição de diretores, é verdade. Mas um diretor nomeado pelo governador, aí é que nós estamos ainda mais distantes da democracia. Então, nós buscamos essas informações para dizer que vai ter luta pela revogação, pela alteração desse decreto. Nós não podemos permitir que o nosso Plano Nacional de Educação, que a nossa Constituição está aqui, artigo 206, a Lei Diretrizes e Bases da Educação, 9394, né, a nossa LDB, que cita, inclusive, a gestão democrática como um princípio, né, com a participação dos profissionais da educação no projeto e também a participação da comunidade, né, que cita, além do artigo 14, artigo 15, e no nosso Plano Estadual de Educação, Plano Nacional de Educação, nós temos a meta 18 e a meta 19. Então, nós temos uma fundamentação legislativa que é de construção de um país, não é só de um estado. Nós estamos falando aqui de uma legislação maior. E se a gente quiser olhar para o nosso vizinho Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul já tem eleição de diretores há muito tempo e não tem nomeação de diretores, né? Aqui nós também tínhamos. Agora, não será 50 escolas que terão diretores nomeados, não será 100. Eu posso assegurar que se esse decreto não for modificado, 80% a 90% serão diretores indicados pelo governador. Tá certo? Então, temos muita luta a fazer, né? Muita luta a fazer. É isso, pessoal. Então, continuamos na luta pela revogação deste decreto ou pela alteração desse decreto.